Olá, turminha! Na aula de hoje, vamos aprender sobre figuras geométricas planas. Abram a apostila de matemática na página 3 do capítulo 7, Figuras geométricas planas e tempo. Não esqueçam de curtir o vídeo da prof e de colocarem o nome completo aqui embaixo nos comentários. Vamos lá? Na parte de cima da apostila de vocês, coloquem a data de hoje, dia 3/11 de 2020. Neste capítulo, você vai relembrar a forma dos quadrados, retângulos e triângulos e vai conhecer os trapézios e os paralelogramos. Também vai aprender a ler as horas, os minutos e os segundos. Figuras geométricas planas. Você conhece o tangram? O tangram é um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças. Aqui do lado direito, conseguimos observar o jogo tangram. Vamos ver as 7 peças dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Com ele, é possível criar diferentes figuras de animais, objetos e pessoas, como essas. Conseguimos observar um cisne com as peças do tangram, um casal em um barco e uma casa, mas dá para ser criado diversas outras figuras com ele. As peças do tangram são figuras geométricas. Respondam conforme vocês conhecem. Quais figuras planas ou figuras geométricas que você conhece lembram as peças do tangram? Pausem e respondam quais figuras você conhece que lembram essas peças do tangram. Vocês devem conhecer o triângulo e o quadrado, mas tem uma outra forma ali que vocês ainda não conhecem, mas já vamos ver. Investigação matemática. Número 1. Observe as peças usadas nesse quebra-cabeça ao lado direito. Observem bem essas peças agora. Letra A. Escreva o nome das figuras planas que você conhece. Pausem o vídeo e façam essa questão. Observem bem esse quebra-cabeça que tem ao lado da questão número 1 e vocês vão escrever qual o nome das peças que existem nesse quebra-cabeça que vocês conhecem. Na parte de cima da página 4, coloquem a data de hoje, dia 3/11 de 2020. Vamos lá! Podemos separar as peças desse quebra-cabeça de acordo com a quantidade de lados. As figuras que têm 4 lados são chamadas quadriláteros. As que têm 3 lados são triângulos. Observem o quadrado ali no lado direito da apostila de vocês. Cada lado é uma linha da figura plana. Podemos contar 4 linhas no quadrado. O quadrado é uma figura com 4 lados, portanto, ele é uma figura quadrilátera. Quadri quer dizer 4 e látero quer dizer lado. Já o triângulo tem 3 linhas, ou seja, o triângulo tem 3 lados. Letra B. Recorte as peças do quebra-cabeça do material de apoio e cole-as na tabela a seguir, conforme o número de lados de cada peça. Vamos lá no material de apoio da página 4, o quebra-cabeças que vimos na página anterior. Vamos recortá-lo e colar conforme a quantidade de lados. Nessa tabela, temos a coluna dos quadriláteros, que são as figuras que possuem 4 lados, ou 4 linhas. E na outra coluna, os triângulos, que são as figuras que possuem 3 lados ou 3 linhas. Vamos lá! Pausem o vídeo e façam essa atividade. Número 2. Os quadriláteros recebem um nome de acordo com suas características. Vamos ler esse quadro agora comigo. Na primeira coluna, temos o quadrado. Na outra coluna, o retângulo. Na outra, o paralelogramo. E na última, o trapézio. Vamos descobrir agora essas características.
Na parte de cima da página 5, coloquem a data de hoje, dia 3/11 de 2020. Letra A. Quadrado. Recorte a régua da aba e use-a para medir os lados desses quadrados. Registre as medidas encontradas. Vocês vão recortar a régua verde que se encontra no finalzinho dessa página 5, é a mesma que está aparecendo aqui na página de vocês, e vão medir os lados dos quadrados verdes. Quando vamos medir, sempre posicionamos o zero da escala da régua alinhado a uma das extremidades das figuras que vamos medir, como a professora colocou aqui na tela no exemplo. Agora, vocês vão fazer a medida desses dois quadrados e colocar o tamanho real deles conforme a medida que vocês tiraram da régua. Pausem o vídeo e façam essas medidas agora. O que você observa em relação às medidas dos lados de cada quadrado? O que vocês observaram nessas medidas que tiraram? Pausem o vídeo e respondam essa questão. Medindo com a régua, vemos que as medidas do quadrado verde mais escuro é de 3 centímetros cada lado, e as medidas do quadrado verde mais claro são de 4 centímetros cada lado. Portanto, as medidas dos lados de cada quadrado são iguais. Os 4 lados possuem a mesma medida. Agora, vamos ver as medidas de um retângulo, lembrando que ainda estamos falando das figuras quadriláteras, que possuem 4 lados. B. Retângulo. Use a régua para medir os lados desses retângulos e registre as medidas encontradas. Vocês vão pausar o vídeo e vão tirar a medida desses dois retângulos, igual nós fizemos com o quadrado anteriormente. O que você observa em relação às medidas dos lados de cada retângulo? As medidas de dois lados do retângulo vermelho são de 4 centímetros e os outros dois lados são de 2 centímetros. E as medidas de dois lados do retângulo verde são de 5 centímetros e os outros dois lados são de 3 centímetros. Podemos concluir, então, que as medidas dos lados dos retângulos são iguais, só que de 2 a 2. Dois lados são iguais e os outros dois lados são iguais também. Na parte de cima da página 6, coloquem a data de hoje, dia 3/11 de 2020. Vamos ver agora a figura plana chamada de paralelogramo. C. Paralelogramo. Agora, meça os lados desses paralelogramos e registre as medidas. Pausem e façam igual às outras questões que acabamos de fazer na página anterior. Com a régua, registre as medidas do paralelogramo. E depois vocês vão responder o que você observa em relação às medidas dos lados de cada paralelogramo. As medidas dos 4 lados do paralelogramo verde claro são de 3 centímetros e as medidas de dois lados do paralelogramo verde escuro são de 3 centímetros e os outros dois lados são de 1 centímetro. Podemos concluir, então, que as medidas dos lados dos paralelogramos são iguais de 2 a 2 ou iguais nos 4 lados, como o retângulo e o quadrado, mas ele é um pouco diferente dos dois. Qual é a diferença entre o paralelogramo e o retângulo e o quadrado? Respondam essa questão aqui mesmo na apostila. Observem bem a diferença, pausem o vídeo e façam essa questão. A diferença é que dois lados do paralelogramo são inclinados e do retângulo e do quadrado não. Vamos ver o trapézio agora. D. Trapézio. Meça os lados desses trapézios e registre as medidas encontradas.
Pausem e façam igual às outras questões que acabamos de fazer. Com a régua, registre todas as medidas do trapézio. E o que você observa em relação às medidas dos lados do trapézio verde e do trapézio rosa? Pausem o vídeo agora e façam essas questões. No trapézio verde, possui dois lados iguais que medem 3 centímetros. Já no trapézio rosa, todos os lados têm medidas diferentes. Portanto, o trapézio pode apresentar dois lados de mesma medida ou todos os lados de medidas diferentes. Pausem e façam essa questão. Na parte de cima da página 7, coloquem a data de hoje, dia 3/11 de 2020. Número 3. Os triângulos também podem apresentar formas diferentes. Meça os lados desses triângulos e registre as medidas encontradas. Pausem o vídeo e façam a medida desses 3 triângulos e registrem ali naqueles quadradinhos. Pinte cada triângulo com a cor indicada ao lado das características dadas a seguir. Então, vocês vão pintar de amarelo o triângulo com 2 lados da mesma medida. Vão pintar de verde o triângulo com todos os lados de mesma medida. E vão pintar de azul o triângulo com todos os lados de medidas diferentes. Pausem o vídeo e façam essa questão. Caprichem e usem apenas lápis de cor, não é para ser usado canetinha, tá bom, meus amores? Vamos lá fazer algumas atividades sobre as figuras planas que acabamos de conhecer? Número 1. Observe os quadriláteros a seguir. Quadriláteros são figuras com 4 lados. Todas essas formas representam quadriláteros. Vocês vão completar a tabela a seguir com a letra correspondente ao nome de cada quadrilátero. Por exemplo, o quadrilátero A é um retângulo. Então, lá na coluna dos retângulos, eu vou colocar a letra A. Uma dica: façam as letrinhas pequenas para que caibam todas elas na coluna. Caprichem. Pausem o vídeo e façam essa questão. Se tiverem ainda alguma dúvida, voltem às páginas anteriores e leiam as explicações e as medidas que vocês tiraram novamente. Na parte de cima da página 8, coloquem a data de hoje, dia 3/11 de 2020. Número 2. Marcelo desenhou uma sequência de figuras planas em seu caderno. A sequência do Marcelo é a seguinte. Primeiro vem um quadrado vermelho, depois um paralelogramo verde e depois um trapézio amarelo. Depois, a sequência dele volta para o quadrado vermelho, para o paralelogramo verde e depois para o trapézio amarelo. E então, volta novamente para o quadrado vermelho. Qual seria a próxima figura geométrica que Paulo desenhou no caderno dele? Seguindo essa sequência que acabamos de ver. Seria um quadrado, um trapézio ou um paralelogramo? E qual cor? Amarelo, verde ou vermelho? Marque com um X o próximo termo dessa sequência. Pausem o vídeo e façam essa questão. Número 3. Preencha a tabela a seguir com as informações sobre as figuras planas representadas. Vamos lá preencher. Eu vou fazer o primeiro exemplo para vocês. A primeira figura plana que temos é o triângulo. No nome, vocês vão escrever o nome da figura. Nesse caso, é o triângulo. Ele possui quantos lados um triângulo? Possui 3 lados. E quantas vértices? Vocês sabem o que são vértices? Vértices são os pontos de encontro das linhas de uma figura geométrica. Vejam no triângulo. Temos 3 linhas. Aqui temos um ponto de encontro, aqui outro e aqui outro.
Portanto, temos 3 vértices no triângulo. Agora, vocês vão fazer com todas essas outras 4 figuras planas. Vão descobrir o nome, a quantidade de lados e a quantidade de vértices, ou pontos de encontro das linhas. Pausem o vídeo e façam essa questão. Agora, o que você observa em relação ao número de lados e vértices de cada figura plana? Pausem e respondam se são diferentes ou se são iguais. São iguais, não é mesmo? A mesma quantidade de lados é a mesma quantidade de vértices das figuras planas. Número 4. Bruna começou a pintar esta faixa decorativa seguindo um padrão. Bruna começou pintando o quadrado de verde, o triângulo de cima de azul, o triângulo de baixo de amarelo e o retângulo de vermelho. E seguiu por toda a faixa decorativa. Vocês vão dar continuidade na pintura dela, seguindo a mesma ordem e o mesmo padrão que Bruna começou a pintar. Vamos lá? Pausem o vídeo e façam essa atividade. Pintem conforme o padrão que Bruna pintou essa faixa decorativa. E agora vocês vão responder quais figuras geométricas planas foram representadas nessa faixa. Pensem bem. Se tiverem alguma dúvida, voltem um pouquinho o vídeo que a prof também já falou. Pausem o vídeo e façam essa questão. Na parte de cima da página 9, coloquem a data de hoje, dia 3/11 de 2020. Número 5. Desenhe na malha pontilhada um retângulo, um quadrado, um paralelogramo e um trapézio. Vocês vão utilizar os pontos para ligar cada uma dessas figuras geométricas. Vamos lá? Tem que ter todas essas 4 figuras. Caprichem. Pausem e façam a questão número 5. Número 6. Desenhe no espaço a seguir os triângulos de acordo com as cores indicadas. Lembrando que para se fazer desenhos geométricos, sempre devemos usar uma régua com medidas. Vocês vão desenhar com um lápis de cor vermelho um triângulo com 2 lados de mesma medida. De verde, um triângulo com todos os lados de mesma medida. E de azul, um triângulo com todos os lados de medidas diferentes. Se precisarem, façam primeiro de lápis de escrever, para depois apagar caso errem, e depois passam o lápis da cor indicada por cima. Pausem o vídeo e façam essa questão. Vamos caprichar. Aprender é divertido. Recorte as peças do Tangram do material de apoio. Então, vocês vão lá no material de apoio da página 9 e vão recortar todas essas figuras planas. Número 1. Com as peças do Tangram, monte sobre sua mesa as figuras representadas a seguir. Vocês vão montar, igual mostra a apostila, um gato, uma pessoa e um foguete. E vão enviar uma foto dessas figuras que vocês representaram para a professora lá no WhatsApp. Vamos lá? Pausem o vídeo e façam essa atividade. Não esqueçam de mandar a fotinho para a prof. Na parte de cima da página 10, coloquem a data de hoje, dia 3/11 de 2020. Agora, complete os quadros a seguir com o nome das figuras planas que cada peça representa. Essa peça vermelha, como se chama? Se chama quadrado. Apesar de estar em uma posição diferente, ela ainda tem 4 lados que possuem a mesma medida. Façam o mesmo com as outras 3 peças do Tangram. Pausem o vídeo e façam essa questão.
Número 2. Construa um quadrado sobre sua mesa usando 2 triângulos pequenos e um triângulo médio. E usando uma régua, registre a montagem no quadrado ao lado. Vocês vão construir um quadrado usando 2 triângulos pequenos e um triângulo médio das peças do Tangram que recortaram do material de apoio. E vão enviar uma foto para mim no WhatsApp. Depois, vão desenhar com o auxílio da régua como ficou a divisão desses triângulos para formar o quadrado. Pausem o vídeo e façam essa questão. Número 3. Construa um triângulo usando 2 peças do Tangram. Aqui nesse quadro em branco, vocês vão desenhar o triângulo, mas usando 2 peças do Tangram. E nessa outra linha, vão fazer um triângulo usando 3 peças do Tangram. Da mesma forma, vão ver 3 peças que juntas formam um triângulo e vão desenhar aqui nesse quadro em branco. Caprichem, não usem canetinhas, somente lápis de escrever ou lápis de cor. Essa parte das figuras congruentes vamos deixar para a próxima aula de matemática, tá bom, meus amores? Turminha, por hoje era isso. Ao finalizarem as atividades, me enviem uma foto das páginas da apostila que trabalhamos hoje. Não esqueçam de dar um like no vídeo da prof e de colocar o nome completo de vocês aqui embaixo nos comentários. Um grande beijo no coração de todos vocês e até a próxima, meus amores. Tchau!